Antes da queda final da Umbrella, uma instalação esquecida nas montanhas da Rússia se tornou um palco de surto devastador. Moradores infectados, criaturas soltas, segredos enterrados e no centro de tudo isso, Chris Redfield, Jill Valentine em um rosto do passado que jamais deveria ter voltado à superfície. O que quase ninguém viu foi o que aconteceu antes da missão oficial no laboratório russo da Umbrella no Cáucaso. Mas antes de tudo, deixa eu te explicar como o vídeo vai funcionar. O surto no laboratório do Cáucaso foi um dos eventos mais importantes na queda final da Umbrella Corporation. Em 2003, a história oficial contada em Resident Evil The Umbrella Chronicles começa com Chris Redfield e Jill Valentine em uma missão especial na Rússia. Eles foram enviados ao local após relatos de movimentações suspeitas e indícios de contaminação biológica em uma instalação da Umbrella, escondida sob uma antiga fábrica petroquímica. Tudo isso é mostrado no jogo tanto nas cutscenes quanto na gameplay, mas o que aconteceu antes de Chris e Jill chegarem? Bom, é aqui que entramos em um território que mistura fatos confirmados com informações expandidas de um material licenciado. E para deixar tudo transparente, durante o vídeo você vai ver indicações no canto inferior direito na tela como canônico, semi-canônico ou ambientação criada para contextualizar o cenário. Assim você acompanha a história de forma fluida, mas sabendo exatamente o que é confirmado pela Capcom e o que faz parte do material expandido. E quem fala com vocês é o Sniper. Aqui a gente mergulha a fundo no universo de Resident Evil, com conteúdo fiel, direto e completo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. O laboratório do Cáucaso era um laboratório de propriedade e operado pela Umbrella Corporation. Foi uma das últimas instalações da Umbrella a falir. Anteriormente era uma fábrica de produtos químicos da era soviética. A Umbrella continuou a usar esse disfarce para encobrir suas pesquisas biológicas. A própria planta petroquímica remonta à era stalinista, como parte da vasta exploração de petróleo da União Soviética no Cáucaso. A planta em si era uma fachada para um bunker usado como complexo subterrâneo de pesquisa pela Academia Soviética de Ciências. O propósito dessa instalação era conduzir pesquisas sobre minérios não identificados que haviam sido recuperados do local do evento de Tunguska anos antes. No final da década de 80, gerações de pesquisas foram realizadas, mas com a falta de resultados, o governo Gorbachev cortou o financiamento do projeto e o complexo foi abandonado. Em 1991, a União Soviética entrou em colapso. A fábrica química caiu na jurisdição da Federação Russa, que nos anos seguintes começou a privatizar sua indústria petroquímica. A fábrica, no entanto, não era do interesse dos oligarcas russos e permaneceu inativa até ser adquirida por Oswald Spencer por volta de 1998, em nome da Umbrella russa. Embora seus vínculos com a empresa fossem mantidos ocultos por meio do uso de empresas fictícias, as instalações subterrâneas foram amplamente expandidas para fornecer outro local para os projetos ilegais de pesquisas de armas biológicas da Umbrella. Pelos próximos 5 anos, a instalação foi administrada por Sergei Vladimir, que recrutou muitos trabalhadores de uma vila próxima. Os moradores de lá pertenciam à Igreja dos Grandes Ossos, um novo movimento religioso que havia se estabelecido na encosta da montanha em 1992 e acreditava no isolacionismo cultural. Através do suborno de seu padre, os seguidores acolheram as oportunidades que o emprego traria. Em várias ocasiões, soube-se que trabalhadores desapareciam, fomentando o medo dos moradores de que eles fossem sacrifícios humanos para uma divindade maligna, e rumores de que monstros folclóricos como Vodianoi e almas estavam vagando pelas montanhas atacando qualquer um que encontrassem. Com a perda da usina Tyrant da Ilha China e do terminal de transporte antártico em 1998, as capacidades de produção de armas biológicas da Umbrella foram severamente prejudicadas e com a destruição de Raccoon City, ela ficou sem financiamento americano. Com exceção do projeto Talos, Vladimir abandonou as pesquisas de armas biológicas da fase 3 em favor de soluções de menor custo, produzindo variedades melhoradas de protótipos existentes.
O modelo Hunter Delta aprimorado foi produzido junto com armas militarmente inúteis, como Neptune, Chimera e Web Spinners, que eram mais favoráveis para sindicatos do crime e organizações terroristas. A vila próxima foi usada como um posto de embarque para manter a ilusão de que a planta química não tinha conexão com a Umbrella. Uma equipe externa os pegaria e os levaria para a Europa Ocidental para serem carregados em navios de propriedade da Umbrella. A instalação foi projetada para incorporar seu próprio sistema de metrô, embora não se saiba se ele levaria a algum lugar além do próprio complexo. Até o momento, o Laboratório do Cáucaso é um dos poucos laboratórios da série que não apresenta um mecanismo de autodestruição, sendo os outros o Laboratório Umbrella África e o Laboratório Ouroboros. O surto do Cáucaso ocorreu em fevereiro de 2003 dentro e ao redor do laboratório na Cordilheira do Cáucaso, no sul da Rússia, sendo um dos últimos surtos específicos da Umbrella. Este evento desencadeou uma cadeia de eventos que levou ao fechamento e dissolução final da Umbrella. Os eventos iniciais são comparáveis aos incidentes bizarros nas montanhas Arklay 5 anos antes. Após o incidente de destruição de Raccoon City, esforços foram feitos pelo coronel Sergei Vladimir, alto executivo da Umbrella, para consolidar o poder na Rússia. Com fundos de Oswald Spencer, uma fábrica de produtos químicos no Cáucaso foi comprada do governo russo, abaixo da qual ficava um complexo de pesquisa soviético abandonado. Nos anos seguintes, a paralisação da Umbrella dos Estados Unidos pelo Congresso, ela se tornou um importante centro na produção e no envio de armas biológicas ilegais da corporação para organizações terroristas e sindicatos do crime ao redor do mundo. A fortaleza também se tornou o lar do projeto Talos de última geração e dos arquivos da Umbrella. A importância crucial do Laboratório do Cáucaso, portanto, o tornou um alvo para organizações que se opunham à Umbrella. Em 2002, a empresa estava em declínio radical e a espionagem corporativa por uma empresa rival rapidamente determinou sua localização. Os planos foram feitos para invadir a instalação e roubar seus dados. Apesar dos esforços da Umbrella para manter o local em sigilo desde sua inauguração, membros da organização já estavam cientes da sua existência há anos, mas foi somente em 2002 que a instalação ganhou destaque como um ponto estratégico no tráfico de armas biológicas, especialmente com o surgimento de rumores sobre avistamentos de criaturas nas redondezas. Da mesma forma, o envolvimento da Umbrella com o terrorismo a tornou uma ameaça política à Rússia, e o Serviço Federal de Segurança, a FSB, fez planos para fechar a instalação. Ambas as operações foram consideravelmente atrasadas. Para a primeira, o sistema de segurança DIA da Rainha Vermelha tornaria a infiltração impossível, enquanto para a segunda, o governo não toleraria nenhum registro oficial da missão e se concentrou em recrutar uma força de segurança privada no lugar da Spetsnaz. No início de 2003, a localização aproximada das instalações da Umbrella havia sido determinada por uma empresa rival. Com base nas informações coletadas, a instalação era bem protegida graças ao computador da Rainha Vermelha, que supervisionava um amplo sistema de vigilância. A infiltração seria difícil e qualquer sabotagem seria tratada automaticamente com o isolamento das áreas afetadas. Para contornar isso, Albert Wesker foi até a Rússia em busca da instalação e estabeleceu contato com possíveis traidores dentro da própria Umbrella. Foi assim que ele encontrou Elroy, um funcionário descontente, vulnerável a promessas de dinheiro e poder. Manipulado por Wesker, Elroy concordou em sabotar a instalação por dentro e desencadear um surto de T-vírus, e em seguida fugir rumo ao aeroporto, escapando do país antes que a Umbrella pudesse reagir. Como ele sabia da presença do T-vírus, Wesker lhe forneceu um placebo, que ele foi levado a acreditar ser um medicamento para prevenir a infecção. Durante o ataque, Elroy foi infectado e, como planejado, escapou da instalação, tornando-se um zumbi e começando a infectar a tripulação na fábrica de produtos químicos. Embora localizada nas profundezas das montanhas, a fábrica de produtos químicos ficava perto de duas pequenas vilas que abrigavam os funcionários ou eram usadas pela Umbrella para seus próprios fins. Hunters fugitivos atacaram trabalhadores que se dirigiam à fábrica de produtos químicos, seguidos por ataques a equipes de buscas que investigavam o desaparecimento de outros.
Entre os povos mais supersticiosos da região, os ataques foram atribuídos a Almas, um monstro folclórico. A primeira aldeia foi atacada por um lobo infectado, que rapidamente espalhou a infecção para vários aldeões. Esses aldeões, por sua vez, espalharam a infecção ainda mais. Em pouco tempo houve pânico e a maioria dos aldeões se escondeu dentro de um silo de grãos. Isso provou ser tarde demais, no entanto, pois em sua pressa eles não separaram aqueles com ferimentos daqueles sem, e os aldeões logo se viram presos com zumbis. O chefe da aldeia, um dos poucos homens armados, tentou se proteger dentro de uma câmara frigorífica e acabou congelado até a morte. Nesse ponto, a aldeia foi sujeita à investigação de Chris Redfield e Jill Valentine. Enquanto isso, em meio ao caos, o Wesker também desceu até a aldeia em busca de dados que pudessem estar escondidos no local. E antes da gente mergulhar nos eventos narrados no mangá, com direito a uma vila isolada, uma garota sobrevivente e até um confronto inesperado, aproveita e dá aquela força. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque montar um conteúdo completo assim dá trabalho, e seu apoio motiva a gente a trazer cada vez mais. A história começa com Chris Redfield e Jill Valentine dirigindo para o Cáucaso Russo. Agora trabalhando com uma equipe privada de combate a riscos biológicos, os dois investigam os relatos de captura de um lobo mutante na área. Ao avistar um homem inconsciente deitado do lado de fora de uma pequena vila, Jill se aproxima para ver se ele está bem e descobre que ele está sofrendo de uma doença canibal. Quando outros 5 zumbis aparecem, Chris e Jill são forçados a matar todos eles. Quando a arma de Chris emperra, ele é forçado a matar um homem com sua faca de combate, empalando a cabeça do homem. Embora estejam decepcionados, já que a vila parece ter sido tomada por um surto de T-vírus, Chris começa a suspeitar de que há algo a mais acontecendo, já que quando eles mataram 6 zumbis, o resto da população da vila estava desaparecida. Enquanto ele considera pedir reforços pelo rádio, os dois verificam uma casa e encontram uma jovem. Não mostrando os sinais de infecção, os dois começam a interrogá-la. Com Chris já tendo assustado com sua arma, Jill banca a policial boa e descobre pela garotinha chamada Anna que um lobo atacou a vila 2 noites atrás, transformando suas vítimas em zumbis. Quando sua mãe começou a apresentar sintomas, o pai de Anna a trancou em um armário para se esconder. Ao saber disso, Chris considera permanecer na vila para procurar outros sobreviventes em uma situação semelhante à de Anna. Ao cair da noite, Anna leva Chris e Jill até um silo de grãos fora da vila, para onde ela ouviu que os moradores estavam sendo evacuados. Em sua exploração inicial parece não haver sinais de moradores até a descoberta do chefe da vila congelado até a morte em uma geladeira. Confuso sobre o motivo de ter escolhido congelar até a morte, sua pergunta logo é respondida quando outros moradores seguem pelo corredor, medindo em mais de 100 zumbis. Os 3 logo começam a correr para a saída, mas descobrem que a porta está emperrada. Agora encurralado, Chris escolhe ficar sozinho contra os zumbis, enquanto Jill e Anna se escondem na geladeira. Ele começa a atirar sacos de farinha que cobrem os zumbis. Quando ele atira em uma lâmpada, um fogo se espalha pelo corredor, aquecendo a farinha e queimando os zumbis cobertos por ela. Jill e Anna saem da geladeira com o prédio agora salvo dos zumbis, mas sua segurança dura pouco quando um homem começa a se aproximar delas, parabenizando Chris por seu trabalho. À medida que o homem se aproxima, Chris reconhece seu rosto como Albert Wesker. Albert Wesker está no silo de grãos, ameaçando Chris Redfield, Jill Valentine e Anna. Chris acusa Wesker de estar por trás do surto de T-vírus no Cáucaso. Ele nega o envolvimento, no entanto, ele chama isso de um acidente como os outros surtos. Sua explicação sobre a maldição da vila é interrompida quando o chão desaba, já que a explosão causada por Chris deixou o prédio instável. Logo após, o grupo é abordado por Hunters Deltas, que devem ter sido armazenados em uma câmara sobre o silo. Wesker pula para deixá-los para Chris. Sem estarem preparados para enfrentar 3 Hunters, os 3 sobreviventes recuam para o veículo para que Chris possa sacar um lançador de granadas. Ao refletirem sobre a experiência com Wesker, percebem que ele está ali para coletar algo. Anna relembra o comentário dele sobre a maldição e se lembra do pai dizendo a mesma coisa ao lhe dar um pingente como um amuleto da sorte.
De volta à vila, o Wesker vasculha um escritório e tenta abrir o cofre. Antes que ele consiga, Chris e Jill invadem a sala, exigindo respostas. Wesker admite e explica que a Umbrella montou armazéns para armazenar discretamente amostras de arquivos BOWs e da vacina contra o T-Vírus. Os moradores da vila eram participantes voluntários dos planos da Umbrella, com o ocupante da casa em questão sendo um funcionário da Umbrella. Wesker está lá para roubar os dados desse homem, que ele espera que o levem para um complexo de laboratórios. Anna pega seu medalhão e mostra a ele, revelando que eles estão em sua casa. Wesker pega o medalhão e com força aplicada estende os dentes de metal para formar uma chave. Enquanto ele abre o cofre, Chris chama Anna para correr de volta para eles e uma bomba explode logo em seguida. Chris, Jill e Anna estão do lado de fora da casa em chamas, onde Anna se lembra de seu pai instruindo-a fazer exatamente o que ela fez como parte do procedimento de contra-inteligência da Umbrella. Wesker sai das ruínas em outra direção, tendo recuperado o disco de dados apesar da explosão. Outro Hunter Delta corre em sua direção, mas ele o mata com um chute rápido na cabeça. Ele deixa a vila, satisfeito por ter as plantas do laboratório que procurava. Uma tempestade se aproxima da vila ao amanhecer. Tendo continuado sua investigação da vila, Chris e Jill descobrem que o pai de Anna também era funcionário da fábrica química local, e concluem que se trata da fachada de outro complexo de laboratórios da Umbrella. E só para lembrar, essa história foi publicada oficialmente junto com o jogo Resident Evil The Umbrella Chronicles, como um material promocional que faria um prólogo antes da missão de Jill e Chris nas instalações da Umbrella. No entanto, a Capcom nunca confirmou se os eventos do mangá fazem parte da cronologia principal da série. Após o silêncio de rádio na fábrica de produtos químicos, o FSB não teve escolha a não ser começar a operação, tendo determinado que um incidente de nível de Chernobyl estava em risco de ocorrer. Neste ponto, o surto atingiu mais de 90% da força de pesquisa, sem contar com outros trabalhadores, com uma taxa de sobrevivência estimada em 2% nas áreas contaminadas. Vladimir fez planos para destruir a instalação para esterilizar a região. O ataque do FSB coincidiu com o próprio ataque de Wesker. Reconhecendo os riscos de ser descoberto, Wesker escolheu sua rota para evitá-los. A força de segurança privada chegou à fábrica de produtos químicos durante uma tempestade de neve e se viu cercada por zumbis e armas biológicas fugitivas. Ao menos uma vida foi perdida durante os estágios iniciais do ataque. Quando a força assumiu o controle da fábrica de produtos químicos, Chris e Jill ativaram um elevador de carga e entraram no complexo do laboratório. Ao mesmo tempo, Wesker entrou na instalação através de um túnel de acesso às antigas instalações soviéticas e pegou um trem no metrô para a base da Umbrella, enquanto Chris e Jill continuavam seu caminho através das câmeras de teste subterrâneas. Wesker encontrou Vladimir e seus guardas-costas Ivan no elevador abandonado. Vladimir deixou claras suas intenções de permanecer com a Umbrella e enviou seus 2 Ivans para lutar contra o Wesker até a morte para lhe dar tempo para ativar o Talos. Ambos os invasores obtiveram sucesso em suas batalhas, com a equipe do FSB alcançando a própria câmera de teste do Talos e o Wesker confrontando Vladimir sem seus guardas-costas. Enquanto a Rainha Vermelha se concentrava em lutar contra o FSB, Vladimir, tendo se infectado com o T-Vírus, começou a se transformar em uma criatura grande, sacrificando a capacidade de manobra pelo poder. Após uma troca de tiros sustentada, Chris e Jill obtiveram sucesso em derrubar Talos, mesmo após uma mutação repentina. Vladimir também encontrou seu fim nas mãos de Wesker. Sem ninguém em seu caminho, ele conseguiu baixar uma cópia dos arquivos da Umbrella e ordenou que a Rainha Vermelha se autodestruísse com seus dados, negando assim ao FSB e aos financiadores da missão seus dados. O FSB conseguiu esterilizar a instalação, embora seja incerto o que aconteceu com a fábrica de produtos químicos após a sua apreensão. Wesker forneceu trechos dos arquivos da Umbrella ao governo dos Estados Unidos, o que permitiu uma conclusão final para os julgamentos de Raccoon, que estavam em um impasse.
A decisão considerou a Umbrella criminalmente responsável pelas vítimas do incidente de destruição de Raccoon City, incapaz de pagar as enormes taxas de indenização nem de restaurar as licenças comerciais para a Umbrella dos Estados Unidos. A corporação declarou falência. Com a Umbrella agora em colapso, Spencer era agora um alvo aberto e estava sujeito a uma caçada global tanto pelo FBI dos Estados Unidos quanto pelo Ministério de Assuntos Internos da Rússia. Após esses eventos, a cronologia de Resident Evil segue com Resident Evil 4, onde Leon Scott Kennedy é enviado à Europa em uma missão especial para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, sequestrada por uma misteriosa seita ligada ao parasita Las Plagas. E com isso encerramos essa análise que mistura o que é canônico, expansão oficial licenciada e elementos narrativos não reconhecidos pela Capcom. Espero que tenha curtido essa jornada. Se quiser que a gente continue esse mergulho com outros materiais, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque aqui a missão é uma só: entregar Resident Evil com fidelidade, profundidade e respeito à história.